de volta aqui com o nosso programa Debates e Opiniões pelo www.radiosantosabel.com.br. Da luta brotam vozes de liberdade. Bruna Gavani cantou a música do Canto de Minas. É Bruna Gavino, o nome da cantora. Música alternativa. Olha, o nosso pessoal tá lá ligado na nossa live. O Mário, a Celina, o Hamilton, a Ilma, o Luiz Antônio. Obrigado aí, Ilma, pelo teu comentário. Luiz Henrique Pacheco, Josi Rodrigues, Beatriz Malman, Tibeizo Souza, Glaucio Lula Souza, Sarlene Macuxi, Ednei Rosa, Antônio Carlos Guimarães, Odete Barbosa, Angélica, Lenira Lourdes, Marcelo Lula da Silva, isto aí, Mari Suape, Marcelo, bom dia meu amigo Itamar, somos todos resistência, estamos na luta aí, Marcelo Lula da Silva, mais gente aqui, Júlio César, Saul Fontoura, Paulo Ferreira, Décio Lopes, Alfredo Correia, Gilson Fraga, Guaraci Ribeiro, Márcia Goulart, quem mais? Vera Lúcia, Júlio Klein, todo mundo ligado na nossa live lá no Facebook, na página, na fanpage aí do Itamar Santos. O programa Debates e Opiniões traz para você: Onyx tenta negar o óbvio. Bolsonaro e Paulo Guedes não se entendem mais. Está instalada a crise no governo federal, desde que o presidente Jair Bolsonaro se negou a abraçar a agenda ultraliberal de Paulo Guedes. A divergência ficou explícita quando Bolsonaro praticamente abandonou a reforma da Previdência em entrevista no SBT e disse que não foi eleito para fazer maldades com o povo. Depois disso, Paulo Guedes assumiu, cancelou sua participação em eventos e na noite de ontem, Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, tentou negar a divisão interna. Dentro de 2 semanas está previsto fazer uma apresentação ao presidente dos caminhos, disse o Lorenzoni, o Onyx. Ou seja, o mercado financeiro tentará encolherar Bolsonaro. Então Bolsonaro está aí no racha. Jair Bolsonaro quer ser reeleito, por isso mesmo rechaça a reforma da Previdência de Paulo Guedes. Será que Bolsonaro está rompendo com o seu guru da economia, o ultradireitista e ultra-entreguista Paulo Guedes? Vai vender o Brasil a preço de banana inteirinho e Bolsonaro está provando ser só mais um marionete na mão dos grandes tubarões da economia, os banqueiros aí, tubarões dessa economia brasileira e mundial, que querem a destruição dos trabalhadores e da indústria brasileira, nacional. Esses caras querem internacionalizar, americanizar toda esta indústria no local. E além de importar, né? O Brasil vai ser um legítimo país importador de bugiganga norte-americana e até chinesa. O negócio desses caras é entregar a economia brasileira para quem eles acham que tem mais dinheiro que nós. E tem mais dinheiro que nós, mas não são mais inteligentes que nós. Essa gente é totalmente entreguista a esse nível de dominação.
a Rede Globo não conseguiu esconder este racha, né? E a gente traz aqui um áudio, né, da Rede Globo para a gente ouvir aí o que aconteceu neste interim aí entre Paulo Guedes e o Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Em pouco mais de 2 horas, 3 declarações do presidente Jair Bolsonaro surpreenderam integrantes do próprio governo e provocaram reações de analistas do mercado. A primeira declaração foi sobre a reforma da Previdência. Bolsonaro disse que vai propor idade mínima para a aposentadoria de 57 anos para mulheres e 62 anos para homens. A segunda declaração do presidente foi sobre o aumento do imposto sobre operações financeiras e a redução do imposto de renda. E na terceira, Bolsonaro emitiu sinais de que poderia impor restrições à compra da Embraer pela Boeing. O homem indicado desde a campanha eleitoral para falar de economia, o agora ministro Paulo Guedes, não falou. Ao contrário, depois das declarações do presidente sobre mudanças nos impostos, ele cancelou compromissos públicos e não se manifestou. O secretário da Receita Federal desmentiu alterações no imposto de renda e no IOF. Só no fim da tarde, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, tentou acalmar os ânimos. Chegou a dizer que o presidente se equivocou sobre mudança nos impostos e que a proposta da reforma da Previdência mencionada por Bolsonaro foi para mostrar que será uma transição humana que vai respeitar os direitos das pessoas. A repórter Délis Ortiz traz os detalhes e os reflexos desta sexta-feira de vai e vem nas declarações do governo. Essa questão, infelizmente, ela foi assinado o decreto nesse sentido, mas para quem tem aplicações aí fora, para poder cumprir uma exigência de um projeto aprovado, tido como pauta-bomba, contra a nossa vontade. O Paulo Guedes anuncia hoje também a possibilidade de diminuir a alíquota do imposto de renda, porque o nosso governo tem que ser a marca de não aumentar impostos. E essa medida, infelizmente, foi obrigada a tomar essa decisão. Se eu sanciono sem isso, eu estou em curso na lei de responsabilidade fiscal. Bolsonaro não explicou por que não vetou a pauta bomba que criticou antes de assumir o governo. Para compensar essa renúncia fiscal autorizada por ele, disse que iria aumentar o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, mas reduziria a alíquota do imposto de renda de 27,5% para 25%. É uma ideia inicial, a maior alíquota nossa é 27,5%, passaria para 25%. Não demorou muito para o secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, o secretário-geral da Fazenda, Valderi Rodrigues, e o secretário adjunto Esteves Conaro correrem para o gabinete do presidente Bolsonaro. Não era bem assim como o presidente havia dito. Não haverá aumento de IOF nem redução de imposto de renda. Foi o que disse o secretário da Receita em entrevista gravada por Nilson Clava. Não vai haver nada que esteja sendo discutido com relação à alteração do imposto de renda. O imposto de renda é um capítulo da reforma tributária que vai ser analisada posteriormente no tempo correto, no tempo devido. E com relação ao IOF, não haverá nenhum incremento de IOF para dar respaldo ou para oferecer compensação aos benefícios fiscais que estão sendo concedidos agora à Sudã e à Sudene. O que haverá é uma limitação do usufruto desses benefícios aos recursos orçamentários já existentes. Consequentemente, não haverá impacto orçamentário algum e não há necessidade de compensação, portanto, não haverá nenhum aumento de imposto. Queria deixar claro que o ministro Paulo Guedes colocou isso como uma pré-condição importante, né, de que não haveria aumento de impostos. Essa é uma promessa de campanha, inclusive, do presidente da República. Consequentemente, está sendo cumprida à risca a determinação dele. No fim da tarde, foi a vez do ministro-chefe da Casa Civil se pronunciar. O IOF é que foi uma das alternativas para dar sustentação à prorrogação. Ele assinou a sanção e assinou também um decreto que dá a garantia para a execução sem ter aumento de impostos. É isso. Ele assinou a continuidade do projeto da Sudã e da Sudene. O ministro O ministro engasga, né? O ministro engasga. O gaúcho
direitista, ultradireitista Onyx Lorenzoni, réu confesso como corrupto e perdoado pelo justiceiro Moro, né, engasga ao dar esta remendada, né? Mas o que a gente vê é que o mito, né, o governo do mito está descontrolado, está perdido. É um governo formado por mentiras e ataques, né? A surpresa, a boa surpresa é assistir essa matéria no Jornal Nacional mostrando a verdadeira face bolsonários, né? Uma face apagada, cinzenta, perdida, suada pelo calor escaldante de Brasília, né? Não sabe nada o que faz, não sabe o que diz. É um governo criado por mentiras, por calúnias, por difamações, mostrando que só sabe mentir e caluniar, nada mais do que isso. É um governo perdido, é um governo que inicia rachado. Esta é a primeira notícia bomba da semana do ano de 2019, né? Estamos aí com um governo ilegítimo, né? Com um governo que foi eleito a partir de Facebook, a partir de fake news, né? A partir de mentiras e de calúnias. Esta é a verdade que nós devemos espalhar aos quatro cantos desse Brasil, porque nós estamos em mãos, né, inescrupulosas, em mãos que sabem bem o que querem fazer, e que esse querer fazer é destruir a economia brasileira, é destruir a sustentação da classe trabalhadora e da tal classe média que se achava rica e que iria continuar dominando esse status. Está eleito no Brasil uma elite, né, muito pequena, que detém o poder econômico no Brasil e no mundo e que quer aprofundar, né, as desigualdades no Brasil, dos brasileiros que resistem bravamente aí a séculos de exploração e de miséria. Então a gente vai tomar mais uma água e a gente já volta aqui no nosso Debates e Opiniões.